Mulheres que fazem do cuidado um destino, que transformam o luto em colo, o medo em silêncio, para proteger um coração pequeno demais para entender uma perda. O amor vem de formas inesperadas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana que traz histórias de mulheres inspiradoras do nosso país, que nos fazem refletir e valorizar a nossa própria jornada. O nosso bate-papo de hoje é com uma mulher que descobriu muito cedo que o amor exige coragem. Ela viu a sua vida mudar de direção em questão de horas, perdeu alguém muito especial e transformou esse luto em acolhimento, em adoção. Ela conheceu a maternidade de uma maneira inesperada, intensa e profundamente humana. Vem comigo conhecer um pouquinho da história da Jéssica Castro. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada por ter vindo para conversar com a gente, viu? Também. Prazer. Pelo convite, amei. Espero que você goste. A nossa ideia é bater papo e inspirar muitas mulheres, viu? Sim. Vamos nessa. Você já acostumou com esse friozinho aqui? Não. Que Recife é quente, né? Então, Recife é quente, mas eu achei São Paulo, quando é quente, mais quente. Mais quente? Eu achei porque fica um tempo seco lá, a gente morava perto da orla, né? Aham. E da orla é mais fresquinho, vem a maresia, aquele ventinho e Ai, tal. que delícia. Aí é diferente. Oh, coisa boa, minha gente. É um calor diferente, entendeu? É um calor que você tá perto da praia e pode dar uma refrescada. Aí em São Paulo Não tem mais o que fazer. complicado. Há quanto tempo você mora em São Paulo? A gente tá há 4 anos e um pouquinho, assim, um pouco mais de 4 anos. 4 anos e 2 meses, acredito. E você imaginava, quando você era mais nova, a mudar de cidade, mudar de estado? Então, eu tinha planos ambiciosos, só que para a realidade de onde eu vim, né, periférica e tal, situação de vulnerabilidade, meu sonho era sair dali. Uhum. Eu não tinha o sonho de tipo, vou sair para outro estado, vou sair para outro país, não. Eu tinha um sonho de sair dali, conquistar pelo menos um apartamento financiado, conquistar um carro pequeno e estudar. Que minha mãe sempre colocou na minha cabeça isso, né? Estude, estude, porque só o que vai lhe trazer benefício é o estudo. Então, eu fiz Universidade Federal, né? Lá em Pernambuco. E o que acontece? Tipo, sem preparação, sem nada, vindo de escola pública, pelo esforço que minha mãe me deu, né? De estar estudando, meu pai deu um computador velhinho pra gente, eu estudava pelo computador. Tipo, a internet era bem precária naquela época, mas eu estudava, pegava apostila, lia as apostilas, fazia tudo que eu podia para estar um passo à frente, porque eu sabia que existiam pessoas mais capacitadas do que eu para estar ali na Federal, né? E quando eu não passei só na Federal, eu passei na Federal e na UPE. Para cursos totalmente diferentes. O que você prestou? Na UPE, Biologia e na Federal, Pedagogia. Aí eu escolhi a Pedagogia na Federal, porque tem processos de iniciação científica lá na Federal. Então, assim, eu me interessei porque eu continuaria estudando, né? Eu não só estudaria a faculdade e pararia, eu continuaria estudando, fazendo artigos para a Federal, porque eles gostam de formar pesquisadores, sabe? Pesquisadores, né? Então é bem interessante, assim. Você tinha esse sonho e essa vontade de sair de onde você nasceu por isso, porque você queria e achava e tinha certeza de que o mundo era muito maior. Sim. Você começou a fazer pedagogia, então você já tinha aquele instinto meio que de cuidar, de ensinar. Como veio para você a vontade de ser mamãe? Isso desde muito cedo você já tinha? Quero ter uma família, quero ser mãe ou não? Eu sempre pensei em família. Eu sempre pensei em família e eu sempre pensei em família diferente da que eu tive, porque minha mãe, ela foi mãe solteira, né?
criou eu e mais 2 meninos que são mais novos que eu. Falo meninos, mas eles são os meninos homens. Grandes homens. Criou eles assim com muito esforço, né? Como ela fala pra gente a história dela, e eu reforço para todo mundo. Ela foi uma batalhadora, né? A história dela também inspira muito a minha vida e outras pessoas que acabam conhecendo a história dela. E o meu sonho era construir a minha família e que aquilo fosse diferente, sabe? Tipo assim, da mesma forma que eu queria sair daquela realidade, eu queria uma realidade de família diferente para mim. E foi assim que surgiu. Assim sabe? que surgiu essa vontade de ser mãe. E você chegou a engravidar? Cheguei. Eu comecei a namorar quando eu entrei no meu primeiro emprego. Eu conheci esse meu ex-noivo, na verdade. Eu tinha 17 anos. E aí foi tipo assim, né, o primeiro amorzinho. E aí a gente ficou junto durante quase 6 anos, né? E eu tive uma gravidez, mas foi uma gravidez psicológica. Foi uma gravidez que me gerou mais problemas, né, do que eu já imaginava que eu tinha e que eu nem imaginava que teria. E o que acontece? Quando essa gravidez veio, eu imaginava que seria diferente, sabe? Tipo assim, ele iria ficar feliz e tal, essa gravidez, né? Porque eu achava que era gravidez. Você estava grávida? Na minha cabeça eu estava grávida, minha menstruação atrasada, tipo, tudo encaminhando para a gravidez. E eu fiz o teste e deu inconclusivo. Aí a médica falou assim, não, você faz uma ultrassom e você vê se realmente tá, o que é que tem e tal. E assim, quando eu cheguei lá para fazer a ultrassom, o médico, que nem eu costumo falar, um médico muito gentil, entendeu? Muito gentil. Olhou para minha cara e falou, você não tem bebê nenhum, não. Você tem os seus ovários cheios de cisto. Foi o que ele disse para você? Ele disse para você, você não vai engravidar, não. Aí eu falei assim, tá. Eu saí da sala, tipo, fui com minha mãe, né? Minha mãe sempre me apoiou em tudo. Fui com minha mãe, eu saí da sala, eu fiquei na frente da clínica, sentada, chorando. Porque, tipo, quando ele eu não tinha informação de nada. Você não sabia nem o que era uma gravidez psicológica. E, tipo assim, de onde eu vim, eu não tinha conhecimento nenhum sobre nada, sobre a vida, sobre nada. Tipo assim, cara, eu acho que as pessoas não têm noção de que existe uma parcela da população que não tem acesso ao mínimo de conhecimento. E eu fiz parte dessa parcela da população. E hoje, ver o quanto a minha vida mudou através do conhecimento, o quanto eu me esclareci através do conhecimento, cara, eu fico muito... Assim, apesar de tudo, eu fico muito feliz. Apesar da depressão, apesar da ansiedade, apesar dos desafios, né, que a gente enfrenta com essa doença que é tão triste, que é tão desoladora, assim, né, principalmente para mães, né? Eu fico muito, muito, muito feliz, sabe? Então, é isso. Você passou por esse momento difícil, desafiador, de aprendizado, né? Para se entender, para compreender, tá? Mas como é que eu fui acreditar nisso? Como é que isso aconteceu com o meu corpo? Mas você tinha mulheres muito fortes do seu lado. Sim, sim. E eu falei no comecinho do programa que você teve uma maternidade inesperada. Sim. Então a primeira foi dessa forma, psicológica, talvez já te preparando para algo. Mas depois, acho que em questão de horas, você viu a sua vida mudar completamente. Sim. Eu quero que você conte essa história pra gente, mas antes, vamos sentar um pouquinho? Sim, vamos. Então, vamos lá. Ver a vida mudar em questão de horas. Como foi essa história? E o que acontece? Eu perdi, né, o meu bebê e minha tia, ela era bem próxima, a gente morava num lugar onde era a casa da minha mãe, aí minha mãe cedeu o terreno de trás, aí o do lado era da minha tia, aí era tudo junto. Família, era tudo família, minha avó, minha tia, eu, aí depois meu irmão atrás, enfim, era o condomínio da família. E eu falei pra ela, né, eu fiquei chorando muito, falei pra ela, minha mãe tinha acabado de sair de casa, né, eu tinha 19 anos,
Minha mãe tinha saído de casa, tinha ido morar com o esposo dela e deixou eu e meu irmão morando lá. O meu irmão do meio, ele já estava encaminhado na vida, porque ele estava na Marinha, né, servindo na Marinha, e ele já estava encaminhado, assim, ele não queria voltar para casa, né? Tipo, e ficou só eu e meu irmão mais novo. E aí eu falei para ela, olha, eu perdi e tal, não sei o quê. Ela perdeu o quê? Ela era muito descontraída, verdadeira, tipo assim... Transparente. Ela falava tudo na lata, ela não tinha filtro, entendeu? Era uma pessoa divertida, não tinha como você não rir com ela. Quando eu falei, né, pra ela que tinha perdido o bebê, que eu já tinha falado pra todo mundo que eu tava grávida, né? Falei pra ela que eu tinha perdido o bebê, ela falou assim, mas que bebê, menina? Tu disse que era cisto, não sei o quê. Eu falei assim, sim, mas pra mim foi um bebê, não sei o quê. Aí ela viu triste e tal. E conversou com o pai da criança, que na época eles estavam juntos, e eles convidaram a gente para ser padrinho do Taleco, né? E é aí que entra a história. Quando eu peguei ele pela primeira vez no colo, que tem a foto, a gente tem a foto, eu com ele assim, tipo olhando para ele assim, sei lá, eu senti que um peso tinha saído das minhas costas, sabe? Tipo assim, que um propósito tinha vindo ali pra mim, que Deus, ele não tinha me abandonado. Porque quando minha mãe saiu de casa e deixou a gente lá, minha tia foi a minha companhia. Por ela morar perto, ela ia lá pra casa, ela conversava comigo, eu acompanhava e tal. Então, assim, ela foi minha companhia também. Ela era a companhia de todo mundo, porque ela era pau pra toda a obra também, né? E quando eu peguei Thales pela primeira vez, eu não imaginava, nem nos meus maiores sonhos e pesadelos, que tudo isso ia acontecer. Né? Como foi, assim, ela chegou a ficar com o Thales, sim, né? Sim. E ela passou mal, foi isso que aconteceu? Então, durante 1 mês e 14 dias, eu tive a convivência normal. Eu acho que até não foi normal, né? Foi mais do que normal, porque ela deixava eu pegar ele a hora que eu queria. Ela fez o que ela prometeu, sabe? De tipo assim, quando tu quiser pegar ele, pega. Pode ficar. Aí eu não tinha aula de manhã, só tinha aula à tarde nesse dia. Eu ia lá, pegava ele de manhã, só entregava de noite. E eu tinha as coisinhas dele lá em casa, que eu comprava e tal. Não tinha muita coisa, porque ele ia, eu pegava na casa dela e tal. E eu ficava com ele lá em casa. No dia... Quando ele fez 1 mês e 14 dias, foi um dia comum para mim. Eu cheguei na casa da minha avó, né, que ela morava na casa da minha avó, e quando eu cheguei lá, foi um dia normal, um dia comum, aí eu olhei para ela, falei, tia, ela já não estava bem, né, e eu falei assim, tia, vou levar ele, tá? Ela, tá, eu disse, só amamenta ele antes, pra ele ir de buchinho cheio, né, como a gente fala lá. Aí foi a última vez que ela deu mamar a ele. Ela pegou ele no colo, colocou no peito, contra a vontade dela. Ele olhava pra ela e, tipo assim, ele ficava olhando pra ela assim. Eu nunca vi, tipo, o bebê parar tanto pra olhar pra mãe amamentando, sabe? E ficava olhando pra ela assim, e ela... Ai, meu Deus, eu tô com a dor aqui, eu tô com a dor no meu braço, não sei o quê. Aí eu falo assim, ai, tia, vai, amamenta esse menino direito, pra gente poder ir, não sei o quê. Ah, não, tira, que eu tô sem paciência. Mas não era questão de paciência, ela tava com dor. E não sabia o que era. E o pessoal lá da minha família, né, eu acho que todo nordestino, e principalmente as pernambucanas, recifenses, a gente tem a fama de ser muito durona, né? Então, ela tava assim, com dor. Aí eu peguei o menino, ela fez, vou lavar roupa. E foi lavar roupa. Foi fazer esforço, né? E um detalhe importante também nessa questão, ela fumava, né? Fumava desde cedo. Então, como ela era tabagista, a gente não imaginava a dimensão do problema que ia ser naquele dia. Ele passou o dia, né? Quando foi 4h30, acho.
perto de 5 horas da tarde, chega uma tia minha, que era vizinha lá em casa, dizendo assim, Xinha morreu. O nome dela não é Xinha, o nome dela é Michele Maria, mas a gente a chamava carinhosamente de Xinha. Xinha morreu. Aí sabe quando você não realiza? Tipo assim, eu tava com o Thales, eu tinha acabado de dar banho nele, eu tava com ele aqui assim, na cama, trocando ele, e ela falou comigo assim pelas costas, aí eu olhei pra cara dela assim, segurei ele, eu olhei pra cara dela e falei assim, como assim? E eu fiquei assim, ó, foi assim que eu me tornei mãe, sabe? Tipo, naquele dia eu não sabia, mas eu me tornei mãe. E eu não deixei ninguém levá-lo aquele dia. E quando o pai dele chegou para conversar, eu falei assim, Roberto, eu tô disposta a criar Thales. Eu não sou madrinha dele, madrinha é segunda mãe. Aí ele fez assim, Jéssica, não tem problema nenhum, você pode ficar com ele. Era o desejo da sua tia. Eu não vou contra o desejo da sua tia. Se sua tia lhe confiou para ser madrinha dele, ela confia você para ser mãe dele. Aí eu falei assim, obrigada. Tipo, eu só sabia falar obrigada. E faz quanto tempo isso? Vai fazer 11 anos agora em julho, né? Meu Deus. Não, em julho, agosto. A mulher morreu em agosto. Vai fazer 11 anos em agosto. E aí você se tornou mamãe do Taleco. Do Taleco, Essa história ainda vai continuar muito, mas só pra gente poder mudar um pouco de ar, vamos pra outro lugar, só pra gente andar um pouquinho aqui, pra gente continuar, porque ainda tem mais história e ela não é só mãe do Taleco hoje. Aguenta aí. Jéssica se tornou mamãe do Taleco. Eu adoro chamar de Taleco, tá? Já peguei intimidade. Como foi esse processo de adoção, no sentido de ser uma mulher nova, né? E ter que enfrentar isso meio que praticamente sozinha, porque você estava estudando, estava mudando a sua vida toda. Como é que foi viver isso? Então, foi o maior desafio da minha vida. Assim, porque você ter uma criança, como eu falei, né? Eu ver que vamos lá. Eu ver que minha mãe criou 3 filhos sozinha. E eu ver que agora eu era mãe solo. Tipo, do nada. Tipo assim, foi um ato de amor, mas foi um ato de amor assim, meu Deus, caiu no meu colo. E agora? Foi um ato de coragem. Exato, tipo... E quando você para pensar, se eu tivesse sido racional, eu teria me arrependido tanto, porque foram tantas coisas boas que a gente viveu. E o sentimento de Thales, assim, de busca de ir atrás, né, de ser a mãe de Thales, aconteceu na primeira noite que a gente dormiu junto, né? A gente teve lá o velório, a gente foi para casa, chegou em casa, ele dormiu na cadeirinha dele, em cima da minha cama, e eu olhando para ele a noite inteira. Eu falei assim, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. E no velório eu falei para ela, né, assim, eu disse, eu vou cuidar dele, vai dar tudo certo, eu vou cuidar dele. E chorando. E hoje eu lembro com alegria, né, porque a gente começa a ressignificar as coisas. Tem muita gente que faz assim, mas fala de uma maneira tão assim fria. Não é questão de frieza, é questão de ressignificação. A gente tem que pegar uma situação ruim na nossa vida e ressignificar, porque se a gente ficar preso dentro dela, a gente vira refém dela. Então, hoje eu ressignifiquei essa perda, sabe? Não que eu não sofra, claro, o luto ele tem várias fases e ele às vezes é infinito, até a nossa morte, né, também. E tem dia que realmente eu acordo e faço assim, eu queria que ela estivesse aqui, sabe? E por ele, sabe? Pela saúde mental dele. Mas foi mágico, tipo assim, ao mesmo tempo foi assustador. Eu tive o apoio, essa minha tia que foi me dar
a notícia, né, a infeliz notícia, ela me apoiou de pronto, assim, tipo, quando eu falei para ela que eu precisava, né, olha, eu preciso estudar, mas eu quero ficar com ele e tal, ninguém tem condições, mas, tipo assim, a gente vai dar um jeito. Ela falou assim, não, eu fico com ele para você estudar. Minha mãe não queria que eu ficasse com ele, justamente porque ela Tudo que sabe, ela já enfrentou. ela tinha ciência das dificuldades de criar um filho sozinha, né? Mas ele fez você ressignificar tudo isso, como você fala, né? E no meio desse caminho, como você fala que Deus é muito bom, apareceu uma pessoa Sim. que encaixou um pouco a sua vida nesse sentido de, opa, acho que realmente ainda dá para ter uma família, ainda dá para a gente fazer o que eu imaginava lá atrás. Sim. Como é que foi isso? E o conselho que minha mãe me deu de estudar, de entrar na federal, de fazer uma faculdade, deu certo. Deu certo porque foi lá Deu que você certo em encontrou. tudo. Deu certo na vida, deu certo em tudo. Deu certo porque eu encontrei o amor da minha vida na faculdade. Que gostoso! E faz quanto tempo que vocês estão juntos? Vai fazer 9 anos, né, Uhum. que a gente tá junto. E assim, eu encontrei, foi bem engraçado, eu encontrei ele num grupo de carona. Eu tinha uma amiga que levava as pessoas tipo, da Federal, que é bem longe, né, pra Olinda, Paulista lá. E ele pegava carona também. Aí ele sempre escutou minha história. E ele sempre estava de olho em mim. Olha, ele já estava espertíssimo. Já. Como é ser mãe? Eu acho que eu falo para minha psicóloga, né? E eu acredito que é aonde eu sou melhor. Eu acho que é o que eu faço de melhor. Hoje eu tenho a minha mãe, né? Que mora com a gente e compartilha. Eu costumo falar que ela é mãe também dos meus filhos. Por que ela é mãe dos meus filhos? Biologicamente falando, você deve saber que quando a menina, né, tá dentro do útero da mãe, ela já tem todos os óvulos formados. Então, o óvulo que deu origem ao João já estava dentro da minha mãe enquanto eu estava lá. Então, querendo ou não, a minha mãe também deu vida ao João, né? Também participou do João. Então, eu falo que ela é mãe dele e tanto que estamos aqui e ele tá lá com ela e o Taleco. Então, assim, ser mãe pra mim é a parte onde eu sou boa. Você sabe que o nosso programa chama Retratos Femininos, Sim, né? sim. Porque a gente gosta de capturar a essência das mulheres. Sim. E a gente contou aqui um pouquinho da história da Jéssica. E enquanto a gente estava conversando, a gente foi tirando uns cliques seus. E eu queria que você olhasse para mim essas fotos e me contasse quem é a Jéssica que você vê aí. Ai. Sabe aquele calafrio que dá quando você olha assim? Eu tinha muito medo dos 30, né? Eu tenho 31 agora. E me olhar e ver que eu consegui ter minha família, meus objetivos, não todos ainda, né? A gente tem muitos sonhos, sempre vai ter sonho na vida. Mas assim, muito mais do que eu sonhei pra mim. Hoje eu não consigo nem expressar em palavras. A única palavra que eu consigo falar é gratidão, sabe? Pela mulher que eu me tornei, pela mãe que eu me tornei, porque eu também tive um exemplo de mãe muito bom. Então, eu não teria como ser uma mãe diferente. E é isso, é gratidão pela vida ter me moldado, mesmo me apertando, sabe, me amassando, feito barro, por ela ter me moldado. O que você deseja? Hoje, eu desejo me permanecer, assim, estável, né, como eu estou. Eu desejo que meus filhos continuem tendo essa visão da mãezinha deles, né? Eu desejo que o processo de adoção de Thales saia o mais rápido possível, né? Para que ele tenha o nosso nome.
porque já são muitos anos, né? E olhar para ele hoje, ele já sabe, né, da questão da adoção, então olhar para ele hoje e, por exemplo, essa foto, eu e o Igor, a gente ter o Taleco e o Tutuca como os nossos filhos legítimos, sabe? E ninguém nesse mundo poder tirar da gente. Ninguém tem o poder de chegar e ameaçar tirar da gente, sabe? Porque a gente cuida muito bem dos nossos filhos, a gente ama nossos filhos, a gente quer mais filhos, a gente quer a casa cheia, a gente vai construir ainda uma família maior e linda do que já é. Você já construiu. Sim, já construiu. Sim. Jéssica, obrigada por ter conversado Muito com a obrigada. gente. Por ter contado um pouquinho dessa história, que Muito tem obrigada. tantas coisas ainda pra gente descobrir. Eu espero que você tenha gostado. Ai, muito! Foi a melhor experiência, sim. E eu espero que vocês de casa também tenham gostado do nosso Retratos Femininos de hoje. A gente volta a se encontrar. Beijo. Tchau, tchau. O amor é abrigo. A perda pode ser um recomeço. A maternidade, uma escolha diária. E a própria história, uma prova de que é possível florescer mesmo depois das maiores dores. Existem corações que nasceram para cuidar e amar.